Oi pessoal, mais uma vez passando por aqui para mais um vídeo, uma conversa rápida. E o assunto de hoje é um assunto muito triste, né? Porque algumas coisas muito tristes vêm acontecendo com as nossas crianças no nosso país. Eu deixei passar um tempo antes de falar sobre esse assunto, porque a minha vida, a minha alma, o meu ser, tudo isso inclui crianças. E crianças é um assunto assim que você tem que estar realmente preparado para falar sobre o que acontece com elas. Senão você se emociona, senão você não consegue nem raciocinar o que você quer falar a esse respeito. Para falar das crianças, eu preciso começar a falar de onde ela vem, né? Elas vêm porque não existe em nenhum lugar do mundo, da terra, do mar, do céu, das estrelas, um lugar por onde venha crianças, a não ser da parte de Deus, através dos seus pais. Então, nós sabemos que já foram tentados clones com animais, que realmente não foi uma boa coisa, né, um sucesso, mas tudo isso também veio através de uma célula já existente, pré-existente. Nós sabemos que também podem ser conseguido para transplantes, peles que podem ser desenvolvidas através também de uma célula pré-existente e etc. Nós sabemos de muita coisa que se tentam fazer e tudo isso precisa de uma célula pré-existente, porque até hoje ninguém e nem vai conseguir provar de que consegue fabricar, criar uma vida biológica, uma vida que só Deus pode criar. Então, Deus utiliza duas sementinhas, vamos dizer assim, né? Para ficar melhor explicado, didaticamente explicado. Uma do pai, outra da mãe. Deus não utiliza uma sementinha do pai apenas, e Deus não utiliza uma sementinha da mãe. Não. Até porque Deus é sábio e é justo, e Ele sabe que uma criança precisa tanto do pai quanto da mãe. Uma criança, ele precisa dos dois juntos, né, para que eles tenham uma boa formação, para que ele se cresça uma criança saudável, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então Deus criou assim, né? Ó, a sementinha do pai e da mãe se forma uma criança. Então ninguém tem mais direito a uma criança do que o pai e a mãe. Não é ou o pai ou a mãe, é o pai e a mãe. Então, partindo desse pressuposto, aliás, não é nenhum pressuposto, é uma verdade. Partindo dessa verdade, nós devemos pensar aqui agora numa criança. Deus não faria isso se a criança não fosse necessitar de um pai ou de uma mãe. Quando Deus fez Adão, Ele fez Adão. Ele soprou nas narinas e fez da vida. Quando Ele fez Eva, a mesma coisa. Ele usou, a gente sabe que Ele usou uma parte da costela de Adão e fez Eva do seu lado para ser sua companheira ao lado dele. Por isso criou do lado da costela de Adão. Mas Ele deu a ordem para que eles crescessem, multiplicassem, para que eles tivessem filhos, para que eles enchessem a terra, né? Nós vemos lá no Gênesis, na criação, nós vemos tudo isso. E essa ordem continua
Só que Deus não fez isso para que depois esses filhos fossem abandonados. Abandonados dentro de casa, abandonados pelo pai ou pela mãe, abandonados ou até órfãos de pais vivos, como a gente vê falar por aí, né? Órfãos de pais vivos. Quer dizer, eu tenho pai, tenho mãe, mas eu sou órfão. Por quê? Porque ninguém está cuidando de mim. Porque às vezes eu estou me sentindo abandonada. Uma criança pode se sentir abandonada dentro da sua própria casa. E muitas vezes nós não queremos enxergar. E às vezes a gente diz assim, não, essa criança é feliz. Essa criança não está sendo afetada, né, pelos problemas dos pais, pelo abandono de um, de outro ou dos dois. Porque hoje se terceiriza muito as crianças. Então, para falar sobre isso, eu quero ler aqui um versículo. Aliás, eu nem vou ler, mas eu vou citar, você pode ler aí. Mateus 18. Existe 2 capítulos, bom para se ler. Mateus capítulo 18 e Mateus capítulo 19, tá? Então, nesses 2 capítulos, você vai ver como que Jesus trata as crianças. Quando Jesus estava certa feita, no meio de uma multidão, as crianças correram para ele. E aí, os discípulos tentaram tirá-los de perto de Jesus, pensando estar atrapalhando, assim como hoje, né? Às vezes, a gente acha que as crianças estão atrapalhando os adultos, mas não. Principalmente na casa de Deus, as crianças têm que ter prioridade, tem que ser primordial o atendimento dessas crianças. Então aquelas crianças correram para Jesus. E aí Jesus disse assim aos discípulos que queriam impedir: deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino de Deus, e só vai entrar no reino de Deus quem for igual a elas. Por que Jesus disse isso? Porque a verdade é que Jesus já sabia, ele é onisciente, e nós sabemos que as criancinhas são puras, inocentes, amam de verdade, não fingem amar, mas amam. Então, naquele momento, ele mostrou para todos a importância dessas crianças estarem ali e que nada poderia ser feito para impedir. Ele disse: não as impeça. Ainda deu essa ordem: não as impeça, ok? Você que está me ouvindo, não impeça uma criança de chegar até Deus. Não as impeça. Isso é um mandamento que está ali na palavra de Deus, que você pode conferir aí em Mateus 18, 19. Capítulo 18, capítulo 19, leia tudo. Não impeça, porque quando você não leva uma criança à presença de Deus, você está impedindo que ele chegue até lá. Você está impedindo que ele tenha comunhão com Deus. Então Jesus deu essa ordem. Talvez muita gente não saiba disso, que Jesus disse: não as impeça. Então não vamos impedir as crianças de chegar até Deus. Porque talvez lá na frente, quando a gente quiser que elas estejam diante de Deus, elas vão estar em outra vida. Uma vida de treva. E muitas vezes a gente vai se arrepender muito, muito. E aí no outro versículo também que diz assim, que está ali também, que você pode conferir, tá? Quando Jesus disse sobre as crianças, que ele disse assim, que os anjos das crianças, os anjos das crianças, os anjos que acompanham as crianças, elas veem a face do nosso Pai Celestial diariamente, constantemente. Isso nos remete a pensar que nem todos os anjos chegam diante de Deus diariamente. Mas as crianças têm anjos que cuidam delas, e esses anjos estão
frequentemente, diz a palavra de Deus, na presença do Todo-Poderoso. Isso traz a você o pensar o quão é importante uma criança para o reino de Deus. O quanto é importante uma criança na sua casa. Então, se você não tem desejo, não tem criança e não tem desejo de renunciar a tudo na sua vida, tudo, quando eu falo tudo, tudo, pelos seus filhos, não tenha filhos. Não faça isso. Não tenha-os para abandonar dentro da casa, ou para abandonar terceirizando, ou para abandonar de alguma forma. Não os maltrate. A Bíblia diz, não os maltrate. Maltratar não é bater, espancar apenas. Maltratar uma criança é quando você não dá a ela o que ela merece, o que ela precisa para desenvolver física, mental, emocionalmente. Você está maltratando. Se você tem condições de fazer isso e não faz, você está maltratando aquela criança. Quando você se omite a ela, quando você deixa de dar a ela o amor, o carinho que ela precisa, que ela sente falta, você também está maltratando essa criança. Então, eu quero dizer, diante de toda a atrocidade que está acontecendo no nosso país contra as crianças, é porque o inimigo ele tem se levantado de uma forma tal para destruir física, emocionalmente, espiritualmente, de todas as formas, as crianças. Então, que nós possamos lutar por elas. Eu não vou entrar em detalhes, todo mundo sabe o que está acontecendo no nosso país. Que agora, pela misericórdia de Deus, pelos nossos joelhos dobrados, todos os dias pelas crianças brasileiras, a gente tem visto um quietar, mas a gente sabe que o inimigo não dorme. E a gente sabe que abaixo de Deus, nós, os pais, os avós, aqueles que têm contato com as crianças, somos responsáveis por ajudá-los, por livrá-los, por protegê-los. Aconteça o que acontecer, em detrimento das nossas vidas, dos nossos lazeres, das nossas profissões, do que quer que seja que nós tenhamos, eles têm que estar abaixo de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então deixa esse alerta aí para você, tá bom? Presta atenção. Não pensa que seus filhos são felizes, mesmo estando longe de um dos pais, eles são felizes. Não, eles nunca serão felizes longe de um dos pais. Põe isso na tua cabeça, tá? Você que tá querendo aí abandonar, dizer, não vou abandonar não, vou levar eles no psicólogo, vai conversar com eles, eles vão entender, eles vão crescer entendendo, hoje em dia é normal, todo mundo faz isso. Normal não. Ninguém nunca procurou conversar com seus filhos para saber o que eles pensam disso. Se era isso que eles queriam que acontecesse na vida deles, de estar longe de um dos seus pais. Nem que for por uma semana, por um mês. Não é isso que eles querem. E eles nunca vão ser felizes assim, tá? Então eles vão ter seus momentos alegres, porque eles são crianças. Crianças são lúdicas, então elas vão sim ter seus momentos de brincadeira, de alegria, mas elas vão crescer, gente. Elas vão crescer. Põe isso na tua cabeça. Elas vão crescer com isso lá dentro. E quando elas crescerem, elas vão se perguntar: por que eu cresci assim? Por quê? Por que eu não tive a oportunidade de estar todos os dias com o papai e com a mamãe? O que atrapalhou? Será que eu fiz alguma coisa errada? Vai ficar dentro dela aquele sentimento
a culpa é minha. Eu poderia ter feito alguma coisa para isso não ter acontecido. Eu já conversei com várias pessoas, e digo isso porque já conversei com várias crianças, já estive em sala de aula, já conversei com adolescentes, já conversei muito com jovens, problemáticos inclusive, e chegando à conclusão de que era a família desestruturada que levava àquela situação, daquele adolescente, daquele jovem. E quando cresce e se torna adulto, pode se tornar ou um adulto retraído, que não tem coragem para nada, decidir nada na vida dele, uma criança que vai crescer e vai se tornar um adulto medroso, retraído, que não fala e que não sabe se expressar nem aquilo que sente. Ou ele vai crescer e vai se tornar um adulto contrário, um adulto que faz coisas que nem ele sabe por que ele está fazendo, sem identidade, sem conseguir se achar, se encontrar, totalmente perdido. Então, por favor, em nome de Jesus, eu oro a Deus que toque no coração de cada um de vocês, que são pais, que são mães, que vejam o que estão fazendo com as crianças, porque Jesus disse para não maltratar, Jesus disse para não impedir de chegar até ele também. Então pense nisso. Você também, que ainda não é pai, não é mãe, e não pense em renunciar a tudo na sua vida, por amor aos seus filhos. Não tenha. É melhor. Não os mate e não os tenha. Simplesmente evite. E em nome de Jesus, eu peço a cada um que está ouvindo esse vídeo que olhe para dentro de você, para a criança que está dentro de você também, e vê se ela é feliz. Aí lembra como você cresceu e lembra o que você passou para chegar até aqui. E lembra se essa criança que está dentro de você não teve uma vida tão difícil quanto a que você está querendo dar para seus filhos. Espiritualmente, psicologicamente e até fisicamente falando, ok? Peço a Deus que proteja cada lar, cada pai, cada mãe, cada criança, que seja com cada um nesse momento, protegendo e livrando das mãos do maligno, em o nome, por amor de Jesus. Amém.